Saudações de acordo com o fuso horário. Estamos aqui para mais uma conversa cristã e hoje temos um convidado especial. Estamos aqui com o nosso amado Carlos Sapelio. Irmão Carlos, seja bem-vindo. Obrigado. Exatamente. Bem, hoje o nosso tema vai rondar sempre na questão do Ministério do Sustento Próprio, porém vamos entrar num âmbito diferente do habitual, não é? Da vez passada vimos o que é o Ministério de Sustento Próprio, vimos como é que ele funciona. Agora, geralmente temos percebido que a realidade no nosso país, quanto à questão dos Ministérios de Sustento Próprio, é que temos muitas e muitas dificuldades na aquisição de recursos. Hoje vamos falar sobre empreendimento na obra de sustento próprio. Exatamente, então estou aqui com o amado Carlos Sapelio. Ele vai fazer a questão de se apresentar e depois vamos entrar dentro da nossa conversa cristã. Olá, boa noite. O meu nome é Carlos Sapelinho, missionário, e também temos procurado trabalhar na linha da obra de sustento próprio e durante alguns anos construindo uma experiência necessária a fim de que possamos contribuir com o que o Senhor nos tem proporcionado de conhecimento no que diz respeito à própria obra. Exatamente, certo. Então, conforme eu dizia, há muita escassez na obra de sustento próprio e atualmente a realidade já é um pouco diferente. Hoje nós já conseguimos vivenciar ministérios que realizam santa convocações, congressos MVs em locais mais aprazíveis, não é? Diferente daquilo que era a realidade do passado. E, bem, mas apesar dessa realidade que temos constatado, também temos visto os ministérios assim, com muita dificuldade financeira. Então, vamos conversar, não é? O que é que na verdade tem faltado nesses ministérios? O que é que falta para que esses ministérios se desenvolvam, não é? Não só na questão espiritual, mas também estamos a falar de questões financeiras. E eu espero que você fique ligado aí, não é? Acredito que terás algumas questões, vais ter o prazer de questionar, é só deixar aí nos comentários as questões relacionadas a esse tema. Então, irmão Carlos, nos diz, o que está na base, não é, da falta de crescimento no lado financeiro de muitos ministérios de sustento próprio? Primeiramente é que alguém dizia que quando se erra no início, todo o resultado ou final da própria obra também será errado. É porque a obra de sustento próprio, para nós adventistas do sétimo dia, ela teve como modelo a escola de Madison. Então toda obra, ou todo ministério de sustento próprio que vem num período posterior a Madison, deveria pegar Madison como um modelo, como um plano de estudo, a fim de que através dele se possa saber como iniciar uma verdadeira obra. Certo? Então, quando nós vamos em Madison, então já podemos encontrar uma resposta, né? Qual é a base, né? Da falta de crescimento. Erra-se no começo. Por que erra-se no começo? Se nós irmos na escola de Madison, Sutherland ele apresenta alguns princípios fundamentais sobre a qual deveriam se posicionar, ou deveriam estar na base do crescimento do projeto de sustento próprio. E o próprio nome indica sustento próprio. Quer dizer que são empresas, poderia utilizar o nome empresas, porque são empresas que visam desenvolver meio de autossustento com o objetivo de ganharem também uma semelhança do plano dos valdenses. Ok. Quer dizer, eles desenvolvem métodos de autossustento e que no caso da escola, do modelo que a escola de Madison nos mostrou e que Ellen White também apresentou, tem a agricultura como um dos principais meios, ou uma das principais formas, porque Sutherland sempre insistiu no autossustento, no sacrifício próprio, na economia. Então, eu vejo que é mais nesse ponto aqui, o erro de base sobre o qual deveria se posicionar o próprio ministério, como deveria começar, é que tem resultado em vários fracassos futuros. Ok. Então, geralmente, o que temos visto é que começa-se o ministério
sem se ter essas bases. Sem se ter essas bases. Exatamente. Geralmente os ministérios começam com um grupo daqui, um grupo dali, um estudo bíblico daqui, dali, se reúnem em certos quintais, depois daí chega a uma determinada conclusão, sim, vamos criar um Ministério de Sustento Próprio. Ou sobre, tipo, o ponto, porque os ministérios quando surgiram, eles surgiram como numa visão de pequenos grupos, só sim, que eles estavam voltados simplesmente numa linha missionária ou de consagração. Certo. Mas ele não te diz que a obra do Senhor vai avançar com consagração e dinheiro, com dinheiro e consagração. Dinheiro que são os recursos que nos levam a movimentar para o avanço da obra do Senhor. Okay. Só que eles surgiram só se focando num ponto, consagração, mas o ministério ele deve crescer nessas duas bases, desenvolvendo formas de autossustento que trazem recursos, certo, e também métodos de como avançar com a obra do Senhor. Exato. E praticamente já respondeste a questão que eu queria fazer, não é? E seria por que muitos ministérios não crescem. Sim. Então essa é a resposta. Quando estamos a falar de crescimento é dentro do nosso tema quanto à questão do empreendimento. Então vimos que os ministérios tendem a se focar mais em um lado. E isso realmente é uma realidade. Nós mesmo quando começamos, também começamos dessa forma. Sim. Era só a base de noites de vigília, evangelismo, e mesmo os evangelismos eram feitos com muitas dificuldades. Sim. Inclusive, materiais evangelísticos eram raros, não é? Era mais, vamos fazer algumas cópias e depois daí vamos no campo, quando acabar vamos usar a Bíblia. Quer dizer, não estamos a reprovar os métodos, não é? Mas nós nos baseávamos apenas naquilo e não desenvolvíamos um trabalho prático para sustentar o ministério. E às vezes o que acontecia? Quando um mais velho do grupo encontrasse um determinado emprego, então ele largava o ministério e se dedicava no emprego. Sim. Mancava mais o outro lado. Então, quer dizer que no começo é essencial que se vela já nesses princípios, não é? Verdadeiramente. Exato. Então quer dizer que, para você que se calhar começaram agora um Ministério de Sustento Próprio, esse vídeo mesmo é para lhe auxiliar.